Que alegria estarmos juntos. Vou chegar aqui para cá um pouquinho. Senão eu vou enroscar aqui. Que alegria estarmos juntos nesse sexto Fiat. E antes, você que está chegando aqui, nós já tivemos uma pregação com o nosso irmão Fábio, um profeta mesmo. Veio com ousadia, trazer a palavra de Deus para nós, ser boca de Deus aqui. Irmão, ele sabe que esse faça-se foi o momento em que nós rezávamos e perguntávamos: Deus, como nós podemos responder ao Senhor? Porque nós não entendíamos o que Ele queria de nós. Esse encontro surgiu, rapidinho a gente já vai entrar no tema da pregação. Para você entender, talvez muitos estão vendo este encontro pela primeira vez, e eu quero acolher você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E o Fiat, então, ele vem dentro de uma realidade da nossa cidade. Havia aqui uma micareta, um carnaval fora de época. E nós, como cristãos, víamos quantos afrontos a Deus e aos filhos de Deus aconteciam durante este evento secular. E nós, então, começamos a nos reunir para orar durante esses dias. Foi indo até que, em determinado momento, houve um grande esfriamento, acabou. E nós ficamos incomodados com aquilo, porque achávamos que não deveríamos parar. E foi até que nós, no mês de fevereiro, começamos a rezar para fazer uma escuta, o que Deus queria de nós. Porque o Senhor dizia que essa terra, esse lugar, essa cidade, não seria reconhecida por festas, mas sim pela presença dEle. E quando nós começamos a rezar, e falava assim, mas Alfenas ainda é reconhecida pelo carnaval, um dos carnavais mais famosos fora de época. E isso ficava ecoando no meu coração. Eu falava assim, mas e aí? Foi quando nós rezávamos e perguntávamos como se dará isso? Como o Senhor quer isso? Como o Senhor quer que a gente faça? Foi ali que o Senhor então começou a falar dela e como ela o agradou. Como ela fez. Que nós não precisávamos querer algo extraordinário, mas que a gente precisava algo que ela fez. Vem então a palavra faça-se. E aí a gente falou assim, mas a gente vai chamar o encontro de faça-se. E aí eu tenho no meio irmãos que são muito queridos, no sentido de criatividade. E aí veio o nome então, Fiat, que é a palavra faça-se. Por isso nós estamos aqui hoje, para fazer a vontade de Deus. Como ela. Trabalhamos durante um ano todo para que isso acontecesse. A pandemia veio e algo que em nós, como carisma, a pandemia veio, mas a gente não parou. Não só com os meios de comunicação, mas a gente continuou. A gente não parou. E é um ano preparando isso. É um ano lutando com isso. É um ano rezando para que a vontade de Deus aconteça. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, você está na vontade de Deus hoje. Para nós e para você. E hoje nós vamos falar um pouquinho dela, da Santíssima Virgem Maria. Somos filhos do Senhor. E há um grande mistério quando a gente vê ali Maria sendo a mãe de Deus. A mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus, a esposa do Espírito Santo. Ela que teve esse contato com os três. Ela que teve essa conexão com os três. Se ela é a mãe, nós somos os filhos dela. Querendo ou não. Em Cristo somos filhos de Deus. Vem dizer para nós São Paulo em uma de suas cartas. Pelo Cristo somos filhos de Deus. Recebemos ali a filiação divina em Cristo Jesus. Então somos filhos de Maria. Por isso, meu irmão, eu quero que você repita comigo. Eu sou filho de Maria. Querendo ou não, você é. Porque a palavra de Deus diz isso. Não tem como fugir do que está escrito aqui. São Paulo vem dizer isso para nós. E assim, nessa certeza, como diz São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, diz assim, se possuímos Maria, temos tudo com ela. E ali São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, ele nos faz memória daquilo que aconteceu com aquele casal
na bodas de Caná. Eles tiveram tudo porque Maria estava lá. Eu quero que você, se está com alguém aí na sua casa, os irmãos que estão aqui, diga assim: você tem tudo com Maria. Fábio Lira dizia da filha do coração. Maria é a filha do coração de Deus. Tudo que ela pede, o Pai se derrete. E ele dizia que a filha gambelava ele, né? E eu ficava fazendo memória dessa pregação, porque Jesus, o Pai, disse isso ao meu coração. Maria, ela tem um jeito certo de chegar até mim. E esse jeito certo é o faça-se que ela fez, que mudou tudo para nós. Queria que você pegasse comigo Gálatas 4, versículos de 4 a 5. Gálatas 4, de 4 a 5. Quando, porém, chegou a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? O que nós entendemos por plenitude dos tempos? É o tempo de Deus, é a iniciativa gratuita de Deus que confere o tempo em sua plenitude. Eu posso dizer então que nós estamos no tempo de Deus, sim ou não? Nessa manhã, nesse tempo de graça, nesse movimento do Espírito, nós estamos então na plenitude dos tempos. O agora de Deus. Se Deus disse agora, é agora. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção filial. A adoção filial em Cristo Jesus. Enfim, meus irmãos, eu queria pegar essa palavra de Gálatas, voltando aqui, porque muitas das vezes a gente fica assim: eu estou a esperar o tempo de Deus, eu estou a esperar a vontade de Deus, eu estou a esperar que Deus faça algo por mim. E às vezes a gente esquece que nós também temos que dar uma resposta para Deus. Nossa Senhora, na sua resposta no faça-se, foi naquele momento que mudou toda a geração, mudou todo o nosso tempo. A nossa vida não foi a mesma. Eu quero voltar na plenitude dos tempos. Porque há uma espera para algo, mas há também algo acontecendo. Há muitas coisas a gente esperando acontecer, porque precisa acontecer o amadurecimento. Mas já tem muita coisa pronta. Hoje nós vivemos num tempo em que tudo a gente quer para ontem. Há uma dificuldade de se esperar. Há uma dificuldade de esperar até mesmo a gestação. Quantas mulheres optam pela cesariana? Não pelo medo do parto, mas pela ansiedade. Eu não consigo esperar. E aqui essa palavra vem dizer para nós que quando Maria recebe a visita, e Deus ali no anjo, ao dialogar com ela, ao falar com ela, ela só faz um questionamento: como vai acontecer? Não traz para ela tudo pronto num manual. Vai acontecer assim: tal dia você vai fazer isso, tal dia José vai falar para você ir para Belém, tal dia você vai fazer... Não houve isso. Houve simplesmente assim: o Espírito virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te revestirá. A plenitude do tempo, a vontade de Deus que aconteceu na vida de Maria, a graça de Deus que a abraçou, que a envolveu, trouxe em Maria e trouxe para nós também hoje, como filhos dela, uma confiança, uma arma para os tempos de hoje. É como a gente vê o Capitão América. Agora, com criança pequena, a gente descobre os super-heróis, né, Nádia? Tudo. E o Capitão América, a força dele está na onde? No escudo. E eu entendo que, muitas das vezes, eu preciso de um escudo para defender dos ataques, das informações que chegam. E esses tempos, desde o final do ano passado, o Senhor me trazia essa revelação. O escudo que te protege é a confiança em mim. Foi a mesma arma que ela usou. Não é uma invenção do Capitão América, mas eu digo, é uma invenção da própria Virgem Maria. Ela usou isso para blindar a mente, o seu coração. Ela se defendeu confiando em Deus. Na condição humana, na condição da sua inteligência, da sua capacidade humana,
Havia-se ali uma insegurança. 15 anos, a humanidade falava, mas a alma tinha uma voz que estava acima. A confiança em Deus. A força do Altíssimo está sobre mim. Quantas coisas Deus falou para nós e a gente simplesmente guardou no bolso, guardou num bilhetinho dentro da Bíblia e não retomou aquilo mais. A Virgem Maria, ela não só guardou, mas ela trouxe para o dia a dia dela a confiança. Entendam uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs. Esse tempo determinado por Deus na vida de Maria é um tempo também determinado na nossa vida, hoje, agora. Esse fiat, esse faça-se que você está conectado, não é simplesmente para você acompanhar uma manhã de oração, não, mas é para iniciar um novo tempo na sua vida. Veja, a Virgem Maria é o início do novo de Deus. O qual foi a maior novidade? Senão Deus se revelar em face, em corpo para nós. O que mais a gente poderia esperar de novo? Senão Ele vindo encarnado para nós. Meus irmãos, isso não entra muitas das vezes na nossa cabeça, isso não cabe na nossa cabeça, porque isso é grande demais. Muitas das vezes eu fico a fazer a minha lectio divina em cima dessa passagem, e o que eu paro, e o que me faz parar muitas das vezes é isso. Como Deus se deteve no ventre. Porque Deus é grande demais. Deus é gigante demais. Ele é onipresente, Ele é onisciente, nos diz o Salmo. Se me deito ou me levanto, todos os lugares Ele está. Nós estamos aqui rezando, a glória de Deus está aqui. Você está aí na sua casa, a glória de Deus está aqui. Mas como Deus se deteve? Ali, no ventre dela. Como ela conseguiu suportar essa glória o tempo todo. Como ela deu conta de andar com Deus dentro. Se não fosse a confiança e o abandono. Para nós, geração mariana, geração do Espírito Santo, se não houver a confiança total em Deus, nós não vamos conseguir continuar, nós não vamos permanecer. Meus irmãos, é questão de sobrevivência. Ou você desenvolve essa virtude, ou você clama a Deus esse dom de confiar nele, ou você vai perecer, você vai parar. Porque chega uma hora que a gente quer agir com as nossas mãos, a gente quer agir com a nossa inteligência, a gente quer agir com as nossas forças. Mas eu quero dizer para você, ela só conseguiu cumprir tudo porque ela confiou. A graça maior é a confiança em Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós saímos de nós, porque isso exige sair de nós. Confiar é sair de nós. É fazer o que o outro está pedindo. No caso, Deus. E ela fez o que Deus pediu para ela. A humanidade decaída, num tempo em que só ouvia dizer escravidão. A Virgem Maria, então, faz uma experiência de liberdade na sua resposta. Hoje, uma das palavras que a gente mais escuta é não sei, talvez. Vocês já prestaram atenção nisso? Não sei. Mas o que você acha? Hoje as redes sociais nos impõem que a gente tem que ouvir todo mundo. Mas a resposta que a gente consegue dar é a resposta que sai de dentro do nosso coração. A gente tem o costume, muitas das vezes, de dar algumas orientações muito superficiais nas caixinhas que a gente abre. Mas muitas das vezes, o que eu percebo é quando alguém lança uma pergunta, ela já tem a resposta. Quando alguém te dá uma resposta, mais ou menos, você já fica assim, será? Porque no fundo você já tem. A resposta que Maria dá é uma resposta segura, é uma resposta firme, é uma resposta que ela não fala assim, talvez, quem sabe, pode ser, não. Como se dará? E o faça-se em mim, segundo a tua palavra. Veio de uma pessoa que já conhece a Deus. Nós precisamos entender que o tempo em que nós estamos é a plenitude, é a hora de Deus, é o momento de Deus agir. Mas eu preciso estar seguro de andar também com Deus. Eu preciso sair dessa condição de eu quero Deus na hora que eu preciso. Eu preciso, na verdade, ter uma mentalidade assim transformada. Porque Jesus faz isso. Ele faz a gente deixar o velho para entrar no novo.
E eu só experimentei isso por causa da Virgem Maria. Ela disse o faça-se. Ele veio, ele mudou. Mas ela experimentou primeiro essa experiência de confiança. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma necessidade para os nossos tempos de hoje. A firmeza em Deus. A firmeza na resposta. E aí a gente diz, eu tenho muita coisa para viver. Eu te pergunto, se você tem tanta coisa para viver assim, o que seria mais importante do que estar com Deus? Aos 15 anos, ela dá essa resposta, que não volta atrás, que muda tudo. Havia um tempo antes de Maria e um tempo depois de Maria. Um tempo de escravidão, e ela já inaugurou o tempo de liberdade. Qual foi a liberdade que Maria experimentou? Faça-se em mim. A maior liberdade que Maria teve foi de responder algo por ela. Ela não buscou aconselhamento com o diretor espiritual. Ela não buscou nada numa literatura, numa leitura. Ela tinha certeza que a vontade de Deus era a melhor escolha que ela poderia ter. E ela não vai para nenhum outro lugar. Nós estamos numa era em que a opinião dos outros, o que os outros acham, o que estão falando, é muito importante. O que é importante é o que Deus já semeou no teu coração. Vamos pegar a linha profética deste encontro. Nós começamos então a falar de José. Viemos para Maria. Deus ainda tem mais para trás. Mas todos eles, jovens, no auge da sua juventude, da sua vivência. Ele está dando problema aqui? Eles não oscilaram na sua resposta. Por causa de uma coisa, eles confiaram. Eles confiaram naquilo que Deus havia colocado. E é isso que nós precisamos trabalhar dentro do nosso coração. Quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. Esse tempo, este ano, é um ano em que nós precisamos determinar na nossa vida. A vontade de Deus precisa acontecer. Danusa, mas como eu sei que é a vontade de Deus? Como eu vou descobrir isso? Que é a pergunta que a gente mais faz, sim ou não? Como que eu sei que isso aqui é a vontade de Deus? Como que eu sei que fazer o Fiat é a vontade de Deus? Se eu tenho intimidade com Ele. A intimidade com Deus não se provém, meus irmãos e minhas irmãs, só de ir até a igreja, só de ir até retiros. A intimidade de Deus provém daquilo que Ele te chama a viver. A Virgem Maria vivia uma fase de adolescência e Deus encontrou com ela fazendo coisas que ela fazia na sua adolescência. O que você faz? Você é um missionário? Você é uma dona de casa? Você é um empresário? Você é um advogado? Você é um dentista? Deus está falando aí. Deus está aí. Deus se revela aí, no seu dia a dia, na mão na massa. Deus está pondo a mão em você agora. Quantas vezes nós vimos os grandes santos dizendo isso? Deus me visitou enquanto eu estava lavando batatas, como diz Teresa de Ávila. Deus me visitou enquanto eu estava colhendo flores, Terezinha do Menino Jesus. Nós precisamos entender que Deus não está lá, mas Ele está aqui. São João da Cruz de Santo Agostinho. Eis que eu te procurava do lado de fora, mas tu estavas dentro. E uma alma que entende que Deus está dentro é uma alma que confia. A Virgem Maria. Essa confiança. Quando nós começamos a preparar este Fiat, né? E nós procurávamos lugar e Deus dizia, eu vou conduzir. E Ele conduziu. Quando nós começamos a orçar as coisas, Ele dizia, eu vou sustentar tudo. E Ele não dizia isso, meus irmãos, muitas das vezes em adorações, em momentos em que nós estávamos reunidos, mas Ele dizia isso, sabe como?
lavando a louça, indo para a comunidade. Era nesses momentos que ele me parava e falava, é aqui, Danusa, é agora. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para uma grávida, a experiência que Nossa Senhora teve de ter Deus dentro, uma criança no nosso ventre, ela não fala conosco. A gente sente mexer, né? Dá chute, revira e dança dentro de nós. Mas falar, o tempo todo Maria ouvia na sua alma. E quantos de nós aqui, há tempos não escuta Deus? Na alma. Um filho de Maria, ao aproximar da mãe, tem essa experiência na alma. A fala de Deus é dentro de nós. Eu quero insistir. A geração que vem agora, pós Maria, faz essa experiência da grande revelação. Nossa Senhora, então, quando vai, sai de si, é levada por José, faz a experiência do nascimento, pega o menino Jesus, pega Deus no colo. Esses dias eu fiquei fazendo uma Lexio Divina de uma imagem de Maria pegando o menino Jesus. Ela sabia que ele era Deus. Como que é isso? É forte demais, né? E esses dias a gente teve a graça, né, de ter um nascimento na comunidade. Luiz Paulo, filho do Davidson. E ele nasceu. E foi, como nasceu prematuro, foi direto para a incubadora. E aí eu perguntava, né? Lu, mas você viu ele? Eu vi. Mas quando ela pegou ele no colo, ela dizia que ela tremia, que ela chorava. Agora vocês imaginam pegar Deus e saber que Ele é Deus, e saber que Ele é Deus. Ela pegou Ele, e muitas das vezes ela nos permite viver essa experiência quando nós também vamos para a fila da comunhão e pegamos Ele, quando o ministro diz, isso é o corpo de Cristo. Não no formato de uma criança, mas no corpo. Veja, quem experimenta e olha para a vida de Maria faz as mesmas experiências que ela. Ela pegou ele no corpinho de uma criança, mas nós pegamos ele na Eucaristia. Quando um padre, um ministro diz, este é o corpo de Cristo. Meus irmãos, nós não podemos só olhar para a vida de Maria e achar que o que ela viveu ficou para ela. Não, Maria divide conosco. Ela divide a mesma experiência. Ela não deixou guardado para ela. Pensa numa mulher que não teve medo de se dar, de dividir, de partilhar. Doação total. Ela não doou o corpo, mas ela doou também a experiência com o filho. Nós às vezes admiramos a vida dos santos, meus irmãos, mas os santos na verdade são uma grande provocação para ver se a gente acorda para a vida. Ou você também pode viver. E o filho de Maria, todos os filhos de Maria, todos podem viver essa experiência. Este é o corpo de Cristo. E não só ficar com ele no colo e brincar com ele, mas colocar ele dentro. Ela gerou ele no ventre. Você gera ele no coração. Vamos aplaudir a Virgem Maria, por favor, gente. É fantástica a escola de Maria, sim ou não? É fantástica a escola com ela. E ela como nos dá esse carisma mariano. E ela ensina que viver esse processo ao lado dela é viver o que ela viveu. As alegrias e as dores. Mas ela sempre dá um enfoque maior nas alegrias. E ela nos traz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que manteve Maria de pé foi essa força vinda por Deus, dada por Deus. A força do Altíssimo te revestirá. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Sabe essa situação que você está vivendo? Todas as dúvidas que você tem vivido e enfrentado. A sombra do Altíssimo te revestirá. Quem tem essa experiência de segurar na mão de Nossa Senhora e andar com ela, tem a experiência de trazer o Cristo para dentro. Tem a experiência de segurar o Cristo no colo. Tem a experiência de andar com o Senhor e deixar com que Ele cuide de tudo. Ele cuida de tudo. Hoje o que mais a gente vê são as lutas contra a ansiedade
depressão, sim ou não? É a enfermidade dos últimos tempos. E nós também, eu luto contra a ansiedade. Aprendi uma técnica de respiração agora fantástica. 2 minutos. Passa. Passa. Veja só. Quando nós andamos com ela, até a técnica humana é deixada de lado. Porque Maria, quando nos vê assim, agitados, angustiados, ela sempre vai falar para nós, olhe para a cruz, lá deu tudo certo. Lá houve a remissão. Não tem outro caminho, olhe para lá. Nossa Senhora, a escola dela sempre vai dar para nós um destino. O nosso diploma é a cruz. E da cruz, a salvação que Jesus nos deu. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu olho para esse tempo que Nossa Senhora nos abriu, porque foi uma abertura, a igreja nos diz que ela é a porta do céu. Na verdade, ela é a porta do céu, ela é a porta do coração de Deus. Ela abre o coração de Deus para a gente ter acesso. Na intercessão na bodas de Caná, o que ela fez? Ela inaugurou o tempo milagroso público de Jesus. Ela inaugura para nosso tempo, para nosso povo, no ano de 2021. Um tempo de confiar em Deus. Nós estamos confiando na economia. Há aí um tempo bem preocupante, que é o tempo político, o ano eleitoral. Quantos de nós estamos assim, o que se dará de nós? E em algum determinado momento, o que vai ser de nós? Maria diz para nós. Porque o tempo que ela vivia não era muito diferente. Era uma opressão muito grande em cima do povo que acreditava em Deus, do Deus vivo. E depois que Jesus veio a pressão maior em cima dos cristãos. Parou? Não. Não pense vocês que pararam. Eu lembro uma vez que eu fui no Só Pra Nós, em São Paulo. O Fábio pregava sobre a perseguição dos cristãos para fora do Brasil. E depois disso eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo fora do nosso país, que os cristãos estão passando. E aí a gente se preocupa, a gente se angustia com a pandemia. Na verdade, a nossa angústia precisa existir. Existe uma santa angústia e uma santa ansiedade. Isso precisa ter, isso é bom que se tenha. Mas dentro daquilo que Deus está para fazer e não do que os homens podem fazer. O que o homem pode fazer é limitado, meus irmãos. Mas o que Deus é capaz de fazer não tem limites. Ele se encarnou. A única coisa que falta acontecer para nós que está aqui é a segunda vinda de Jesus. E não vai demorar. E nós precisamos amarrar as calças e fazer aquilo que São Paulo vem dizer. Ai de nós se não evangelizar. Ai de nós se não anunciarmos o reino de Deus. Ela não parou. O seu coração se entristecia porque ela estava longe de Jesus. Mas ela não parou. Nas manifestações no Evangelho de São João, que Jesus aparece depois de ressuscitado. Ela estava lá. Pentecostes, ela estava lá. Ela não parou. Maria inaugura um novo tempo e ela não para na inauguração. Ela continua vendo todos os passos de Jesus. Maria, ela não abre só o seu ventre para que Deus descesse e se encarnasse. Ela continua vendo ele crescer como homem, ele crescer em espiritualidade, no sentido de manifestação. E ela vê ele na cruz, ela vê ele na ressurreição, ela vê o Espírito Santo vindo. Veja, ela tem acesso à Trindade e ela não para. Ela chega na eternidade, em glória, é reconhecida como rainha do céu. E ela continua. E hoje aqui, nesse dia 16, ela está continuando. Vamos aplaudir Nossa Senhora. Você da sua casa, aplauda ela. Sabe, meus irmãos, eu me lembro de uma vez que veio aqui umas irmãs fazer missão aqui no Instituto Hesed. Acho que as meninas vão lembrar. Estiveram lá na comunidade. E uma delas, uma irmã Margarida, bem magrinha, ela disse assim: você sabia que onde uma alma amiga de Maria pisa,
é como se Maria viesse e pisasse. Eu dizia, Maria, eu posso te chamar de amiga? Eu me lembro nesse dia. E ela dizia, pode me chamar de mãe. Porque a mãe, quando vê que a cria está precisando de algo, ela vai, ela enfrenta. Não nos perigos, mas em todos os momentos importantes, Maria está. E até não nos importantes, ela está. Então eu posso dizer, Nossa Senhora está aqui. E aonde ela está, a igreja está. O céu está. Santo Agostinho diz isso. Maria era feliz porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Guardou mais a verdade de Cristo em sua mente do que o corpo de Cristo em seu coração. A verdade precisa estar aqui. A verdade precisa atuar aqui. A nossa geração tem sido uma geração de gente muito fraca nos seus pensamentos. Uma hora você crê, outra hora você já não quer mais. Eu não tenho estrutura para isso, porque eu vivi numa vida, tive uma família que me traumatizou muito, passei muito por isso, passei muito por aquilo, tive essa experiência disso. Mas e aonde que está a palavra que diz que em Cristo nós somos uma nova? Uma pessoa que se converteu verdadeiramente é uma pessoa que deixou aquilo que viveu, aquilo que passou, para viver algo novo. Em Cristo a gente sempre experimenta algo novo. E ela acreditou nisso. Ela tanto acreditou que depois da morte de Jesus, ela não se separou dos apóstolos. Motivo ela tinha. Eles deixaram o filho dela. Mas ela acreditou que ele viria. Que o Espírito viria. Porque Jesus falou para ela várias vezes, eu vou, mas eis que vem o outro. Ela acreditou que viria a outra parte de Deus, o mesmo Deus, na mesma potência, na mesma intensidade. Quando eu li isso de Santo Agostinho, meus irmãos, a gente poderia viajar nisso? Não, a gente precisa entrar na verdade disso. Maria entendeu que a palavra se tornava verdade nela. E hoje a palavra de Deus se torna verdade em nós. O tema desse Fiat será pregado no período da tarde. Isaías 43. Eis que vem surgindo coisas novas. Não há vez? Hoje eu quero declarar em nome de Jesus. A Virgem Maria veio trazer para nós a verdade do Senhor. Para impregnar, entrar, marcar a nossa geração. Marcar principalmente aqui, a nossa mente. Há pensamentos em que nós trazemos que não podemos mais continuar com eles. Sabe por quê? Não dá tempo mais de ficar pensando besteira. É hora de reagir para uma mentalidade, para um pensamento de final dos tempos. Danus, mas eu estou escutando que o final dos tempos está acontecendo há muitos anos. Meu irmão, quem está de pé, cuidado para não cair. Cuidado, porque nós não sabemos que hora que o ladrão vai chegar. Eu quero dizer para você, enquanto ela está vindo, prepare. Esteja pronto, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quero convidar você a ficar de pé. Não sei como é que está meu tempo. Se eu já estourei. Ótimo. Ainda dá tempo da gente rezar um pouquinho com Nossa Senhora? Sim ou não? Dá tempo? Dá tempo? O pessoal que está aqui, eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Profetas como Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz assim: uma jovem está grávida e ela dará à luz um filho. Aproximadamente 700 anos, essa promessa se cumpriu. Essa palavra se tornou real. Essa palavra se tornou palpável. E eu quero dizer para vocês, há muitos anos, os meus avós, tataravós, rezavam para que uma geração se levantasse. Eu quero assumir, eu sou a geração que os meus antepassados rezaram. E eu estou aqui para responder. Porque se nós estamos aqui, alguém lá atrás rezou por nós. Nós somos a resposta das súplicas de muitas senhorinhas do apostolado da oração, diante de Jesus na primeira sexta-feira do mês, chorando na presença dele, pedindo a conversão dos jovens. Eu sou essa resposta, você é essa resposta, e não dá para continuar do mesmo jeito.
um grande movimento chamado Terço dos Homens. Eles vão lá e rezam. Vocês acham que as Ave Marias são lançadas ali dentro da igreja? Elas ultrapassam, gente. E eles estão andando. As Ave Marias estão andando e estão atingindo aqui. Nós precisamos sair dessa condição de eu vejo, eu creio. Não, eu preciso acreditar e depois eu vou ver. Eu vejo esse movimento da igreja, rosários de madrugadas, 4 horas da manhã. Vocês estão achando que isso daí, gente, é só para reunir o povo? Não. É o final dos tempos batendo na nossa porta. E está dizendo, eu estou chegando. E ela, como anunciou a primeira, ela já está anunciando a segunda. Nunca se teve uma devoção tão grande à Nossa Senhora, igual está tendo nesses últimos tempos. E eu quero ser apresentada por ela. No Tratado da Verdadeira Devoção, a Santíssima Virgem Maria de São Luís Maria Grimond de Montfort, ele diz que ela vai chegar com o nosso coração numa bandeja de prata. Ela vai nos entregar. Como está o teu coração para que ela possa entregar a